Olá, meus queridos alunos, tudo bem, gente? Tudo bom? Vamos seguindo então essa semana, né, com os nossos estudos. Continuamos aí com os pronomes, tá? Vamos fazer alguns exercícios e à medida que a gente for fazendo os exercícios, a gente vai tirando as dúvidas, ok? Então, vamos lá, né? Os pronomes, eles são bem extensos, tem bastante coisa pra gente ver, tá? Então, prepara seu caderno, seu material, tá? Seu livro, tá bom? Caderninho, né? Pra anotar aí os exercícios, tá? Não deixe de praticar e de fazer, tá legal? Então, vamos lá. À medida que eu for apresentando pra vocês aqui os exercícios, eu vou explicando, ok? Muita coisa a gente já falou, já viu, mas eu vou trazer novamente a explicação, os conceitos, na medida que a gente for trabalhando aí, tá? As atividades, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Nessa primeira questão, observa só. Para você completar as orações com os pronomes eu ou o pronome mim, né? E aí, vamos relembrar. O pronome eu, pronome pessoal do caso reto, né? Ele se refere à primeira pessoa do singular. Esse pronome eu, ele é sempre aquele que... Deixa eu aparecer aqui pra você. Ele é sempre aquele que realiza a ação, tá? Então, assim, você tem aí o eu, que pertence à primeira pessoa do singular, é um pronome pessoal do caso reto, e o eu sempre realiza a ação na frase, tá? Então, você vai ver o eu conjugando algum verbo. Agora, e o mim? O mim é um pronome oblíquo, tá? Também pertence a essa primeira pessoa. Me, mim, comigo, tá? Só que o mim não funciona como sujeito, né? O mim não pode conjugar o verbo. Então, basta você lembrar. Geralmente, o mim vem no final das orações, das frases, tá bom? Então, vamos fazer aqui esses exercícios e eu vou depois colocar a resposta aqui do lado para você. Então, tenta fazer. Copia, tá? Vai no seu ritmo aí. Tenta você responder. Então, a primeira oração. Vou comprar aquela casa para... Segunda oração. Preciso de um financiamento para comprar aquela casa. Faltam 15 dias para entrar de férias. Repara só. Quando é que você vai usar o eu, conjugando o verbo, exercendo aí a ação, ou quando o mim vai entrar completando, né? Sendo um complemento aí. Na frase D, aquelas flores são para, e eles viajaram antes de. Então, vamos lá. Se você não quiser copiar toda a frase, toda a oração, você já pode só a resposta, né? Letra A, letra B, vai ser isso, tá? E aí também facilita e você vai fazendo a atividade junto comigo. Depois você só confere se acertou ou não, ok? Então, como é que vai ficar aí, ó? Vou comprar aquela casa para... O que você vai pôr? Mim. Preciso de um financiamento para eu comprar aquela casa. Olha a diferença aí. Na letra B, eu comprar, ação, né? E na primeira foi o complemento. Na letra C, faltam 15 dias para eu entrar de férias. Entrar, o verbo, né? Eu entrar de férias, tá? Então, faltam 15 dias para eu entrar de férias. Aquelas flores são para mim e eles viajaram antes de mim. O mim entra aí no final da oração como complemento. Ok? Tranquilo, né? Até aí tudo bem. Então, a resposta está aqui ao lado. E aí você corrige
tá? Coloca aí, coloca até assim uma observação, né? O eu, ele conjuga o verbo, ele funciona como sujeito, tá? E o mim é um pronome oblíquo, vai aparecer no final da oração, ele é um complemento, não pode funcionar como sujeito, tá bom? Então são observações importantes, até para que você compreenda, né? E não fique só tentando gravar, tá? Vamos lá. Número 2. Julgue o emprego dos pronomes nas orações a seguir em certo ou errado, de acordo com a gramática normativa, ou seja, de acordo aí com as regras gramaticais, né? Então, como é que você vai utilizar o pronome nas orações? Vamos lá. Ele disse que era para mim comprar aquele livro. Vixe, olha o que eu acabei de falar. Tá certo isso aí? Para mim comprar? Existe? Tá correta essa frase? Então aí você já detectou o quê? Um erro, né? Não é para mim comprar, para eu comprar aquele livro. Então, essa primeira oração está errada, né? A escrita errada, tá? E se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba falando dessa forma aí, né? Mas tá errado, tá? Aí você tem que pensar, lembrar, né? Que o eu é o sujeito da oração e é ele quem conjuga o verbo. Comprar aí é o verbo, tá legal? Podemos seguir para a letra B? Comprei um casaco para mim, caso faça frio no avião. Aí, ó, joinha, né? Tudo bem. Comprei um casaco para mim, caso faça frio no avião. Essa frase está certa, correta, ok? Comprei, não aparece o eu, porque o sujeito está implícito, né? Aí a gente lembra aí os tipos de sujeito, tá? Sujeito oculto, né? O implícito. Você identifica esse sujeito pela desinência verbal, que é aquela terminaçãozinha do verbo, tá? Muito bem. Na letra C, apesar de eu não querer, eles concordaram conosco. E então, essa frase aí, tá certa ou tá errada? Leia de novo, se houver dúvida. Apesar de eu não querer, eles concordaram conosco. O que está errado aí, gente? Quem é que não quis alguma coisa? Pensa aí. A primeira pessoa de singular, né? Eu. Então, se eu não quis, o correto aí, a concordância correta é que os outros concordem ou não concordem, não é conosco, mas é comigo, né? Então houve um erro aí no final. Apesar de eu não querer, eles concordaram comigo. Então essa frase está errada porque não é o conosco ali, tá? Ok? Na letra D, vamos ver. Para mim, basta uma semana de viagem. Depois, volto ao trabalho. E aí, como você classifica essa oração? Correta, né? Está certinho, tá? O mim, ele vem precedido de preposição. Então, ó, para mim, tá ok? Para é preposição, tá? Letra E. O dono do cão chamou com firmeza, já que não parava de correr. O dono do cão chamou-o com firmeza, já que não parava de correr. Corretíssima, né? Ele se utilizou aí do pronome oblíquo, o, para se referir ao cão, tá? Muito bem. Então, vamos para o próximo exercício. Se você, por acaso, estiver aí copiando, escrevendo ainda, você pode parar o vídeo, né? Continuar fazendo e depois você segue para você acompanhar, tá? Então, vamos lá. A questão 3. Agora você vai substituir os pronomes sublinhados por pronomes oblíquos. Então, aí nós temos vários pronomes sublinhados. Por mais que você olhe assim, ué, professora, mas essas palavras aí sublinhadas são pronomes? Porque até agora a gente viu os pronomes retos, pronomes oblíquos e os pronomes de tratamento, né?
Sim, essas palavras também são pronomes que nós veremos a classificação dela nas outras videoaulas. Mas nada impede de eu trazê-las. Por quê? Porque você vai usar aqui o pronome oblíquo. E o pronome oblíquo você já conhece, você já sabe, tá? Então vamos lá. Ele pegou as minhas mãos delicadamente. E é interessante que eu já posso até aqui falando desses novos pronomes, né? Porque, por exemplo, minhas. Minhas é um pronome possessivo, porque ele indica posse, ok? Então, olha só, ele pegou o quê? As minhas mãos. Então, a mão é de quem? Então, repara que existe aí a questão de posse, né? De pertencimento, tá? Então, minhas é um pronome possessivo. Ele pede para você substituir esses pronomes por pronomes oblíquos. Então, como é que vai ficar a letra A? Ele pegou-me as mãos delicadamente, né? Então ficou, ele pegou as minhas mãos delicadamente. E agora fazendo a substituição, ele pegou-me as mãos, tá? Então você substitui ali pelo pronome oblíquo me, ok? Que pertence à primeira pessoa aí do singular, tá? Na letra B, tomei o celular dele para que estudasse mais. Tomei o celular de quem? Da outra pessoa, né? Dele, para que estudasse mais. Então, você vai substituir o dele por um pronome oblíquo, que vai ficar: tomei-lhe o celular para que estudasse mais. Percebeu? Então, você usou aí o lhe, tá? Representando a terceira pessoa do singular, ok? Por quê? Porque se refere ao outro, né? Então, tomei o celular de alguém, dele. Então, esse dele aí, você substitui pelo pronome lhe, ok? E o se refere ao celular. Tomei o celular dele. Então, vai ficar: tomei-lhe o para que estudasse mais. Ou tomei-lhe o celular para que estudasse mais, tá? Letra C. A garota já devolveu tua boneca. Tua. Também possessivo, né? Teu, tua, meu, minha. Que a boneca é de quem? É do outro, da outra, né? Então, você vai substituir aí o tua por um pronome oblíquo. E aí, como é que vai ficar? A garota já te devolveu a boneca. Então, você vai usar o pronome oblíquo te, representando a segunda pessoa do singular, tá? Muito bem. Treine isso aí, hein? Porque assim, gente, aquilo que a gente não tem o hábito de falar, né? Você acaba achando que é estranho e por isso também acaba não querendo escrever. Mas, na formalidade da língua, quando você for fazer uma prova, você precisa apresentar a escrita correta. Então, tem que treinar, tá legal? Na letra D. O novo professor conquistou a minha admiração. Minha aí também é pronome o quê? Possessivo, né? Beleza, então a gente vai substituir o minha por um pronome oblíquo. E como vai ficar? A gente não usou o me lá em cima? Aqui é a mesma coisa, ó. Na letra A a gente usou o me, porque era minhas, e aqui também. O novo professor conquistou-me, né? A admiração, tá? Muito bem. Letra E. Ela está chorando porque estragaram a mochila dela. O dela aí de novo, ó. Lá em cima é dele, né? E aqui o dela. Como é que vai ficar então essa oração? Ela está chorando porque estragaram-lhe a mochila. Então esse ler, ele se refere aí à terceira pessoa, ou seja, ele indica a quem pertence essa mochila. No caso da moça dela, da menina, enfim, tá? Bom, aqui embaixo eu coloquei todas as orações escritas completas, tá? Então, se houver dúvida, você volta e vê como ficou a escrita aí de cada oração. Ele pegou minhas mãos delicadamente, tomei-lhe o celular para que estudasse mais, a garota já te devolveu a boneca,
O novo professor conquistou minha admiração e ela está chorando porque estragaram-lhe a mochila. Ok? É importante, gente, que vocês reescrevam a oração. E lembra que eu falei? A gente já não tem o hábito, né? O aluno principalmente, já não tem o hábito de falar seguindo as regras da norma da língua portuguesa. Então, se você não escrever, você vai continuar com o seu mau hábito de escrever de forma inadequada, né? Como eu falo, por exemplo. Eu falo e eu escrevo. Então, cuidado com isso. Quando a gente põe no exercício, reescreva, substitua, é para realmente você reescrever, tá? Para você começar a ter esse contato aí com a escrita mais adequada, obedecendo a regra da língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá, vou seguindo, hein? Questão 4, né? Vamos então para o exercício 4. Aí eu trouxe um pequeno trecho pertencente a uma literatura, né? E o que a gente vai fazer? Nós vamos classificar morfologicamente. Quando eu falo morfologicamente, é para identificar então a classe gramatical dessa palavra, tá? E vamos tentar justificar, dizer a que termo se refere e justificar por quê. Então calma aí, vamos ler primeiro. Eu ia atento e presente, em busca de um bonde e de Jandira. Foi só ouvir uma sanfona. Perdi o bonde, perdi o rumo e perdi Jandira. Fiquei rente do cego da sanfona. Não sei se ouvindo as suas valsas, ou se ouvindo outras valsas que elas foram acordar na minha escassa memória musical. Ou seja, esse trecho diz o quê, né? Uma pessoa, um senhor, um homem, está indo, né? Vai pegar o bonde para encontrar talvez a Jandira, mas no meio do caminho ele se distraiu porque ele ouviu um som de uma sanfona. E aí, no que ele se distrai, o bonde passou, ele já não sabia mais para onde ele ia, né? Ele perdeu o rumo e no final também acabou perdendo a Jandira porque não deve ter ido ao encontro dela e ela com certeza deve ter ficado muito chateada. Eu estou aqui concluindo, né? Bom, mas na verdade o que o exercício quer? Ele quer que você classifique então o termo elas, esse elas que está aí numa cor diferenciada, e ele quer que você aponte a que termo se refere, porque lembra, o pronome ele substitui o nome, então alguma palavra já foi mencionada aí nesse trecho e em seguida foi utilizado elas. Então observa no trecho, esse elas se refere a que palavra, tá? E aí você vai tentar justificar a sua resposta. Então vamos lá, se houver dúvida, volta nesse trecho para você tentar identificar que elas são essas. Então olha só, fiquei rente do cego da sanfona. Não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas, que elas foram acordar na minha escassa memória, ou seja, as valsas, né, que ele escutou, acabou trazendo a lembrança, a memória dele musical, né? E foi isso que fez ele se distrair. Então, quem disse aí que o termo elas é um pronome pessoal do caso reto? Sim, acertou, né? Eu, tu, ele ou ela, e aí o plural também, né? Nós, vós, eles ou elas. Então, você tem aí o pronome pessoal do caso reto, se referindo aí à terceira pessoa do plural, né? E a expressão é as suas valsas, tá? Muito bem. Quando ele diz ali, eu não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas, que elas quem? As valsas, né? Foram acordar na minha escassa memória, tá? E a justificativa, gente, qual seria? Qual seria a justificativa aí? Pode-se afirmar isso em razão da retomada que o narrador faz por meio do pronome para dizer que o personagem não sabia se ficou ouvindo de fato as valsas que eram ali tocadas, né? Ou outras valsas que foram lembradas aí por ele. Então ele se distraiu. Será que o que eu estou ouvindo aqui são as valsas ainda lá que o sanfoneiro estava tocando? Ou
isso me fez relembrar outras valsas. Percebeu? Então é isso, é muito importante a leitura pausada, né, com atenção, procurando entender o contexto, o que está acontecendo ali. Uma pessoa estava caminhando, dá até para você imaginar a cena, não é verdade? Então toda vez que você fizer uma leitura, principalmente de prova, tenta ler com calma, tenta imaginar a cena, porque com certeza vai te favorecer na hora de você ter que responder aí corretamente a sua questão. Tá legal? Então vamos seguindo aí. Número 5. Você vai ler as frases abaixo e aí você vai dar também a classificação dos pronomes que estão sublinhados. Então agora nós temos outras orações mais simples, menores, tá? Então vamos lá. Eu vou visitar o Museu de História. B. Ela me acha engraçada. C. Nós precisamos nos unir. D. Os convites estão contigo? E. Há 2 horas espero por ela para nós irmos fazer compras. E aí? Como é que vai ficar então essa classificação? Letra A. Eu vou visitar o Museu de História. Esse eu aí, nós já sabemos que é um pronome pessoal reto, né? E se refere, sempre coloca, tá? Além de classificar, você reconheça também a que pessoa ele pertence, né? Ele quer substituir. Porque o aluno às vezes se enrola quando tem questão na prova, né? Para você indicar a pessoa, e aí é uma confusão. Então já vai treinando de agora, tá? Pronome pessoal reto, o eu aí se refere à primeira pessoa do singular, ok? Na letra B, ela me acha engraçada. Então, ela aí é um pronome pessoal reto. Se refere à terceira pessoa do singular, tá? Letra C, nós precisamos nos unir. E o nós? Reto também, né? Pronome pessoal do caso reto indica a primeira pessoa do plural, nós, ok? Os convites estão contigo? Contigo está sublinhado e a gente já sabe que é um pronome oblíquo, contigo, né? E se refere à segunda pessoa do singular, tá? Letra E. Há 2 horas espero por ela. Nós temos aí então 2 pronomes, ela e nós. Como é que vai ficar a classificação? Ela, pronome pessoal reto, né? Terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela. E o nós, como nós vimos ali em cima, pronome pessoal reto, primeira pessoa do plural, ok? Tranquilo, né, gente? Facinho, tá? Mas não pode parar de exercitar. Quanto mais praticar, mais você vai aprender e vai entender. Questão 6. Tendo em vista que os pronomes oblíquos exercem a função de complementos verbais, substitua os termos grifados pelos pronomes correspondentes. Então, olha aí, um exercício parecido com o anterior que a gente fez, né? O diretor, ele recebeu os alunos no auditório da escola. Então, como é que vai ficar essa oração? O diretor recebeu-os no auditório da escola. Você vai substituir aí esses termos por pronomes oblíquos. Então, recebeu-os. O os aí se refere aos alunos, tá? Seguindo, entreguei aos formandos a programação das solenidades festivas. Então, como é que você vai escrever? Entreguei-lhes a programação das solenidades festivas. Então, você vai usar o pronome oblíquo lhes, tá? Que é a terceira pessoa do plural, ok? Se refere a eles ou elas, né? Aos formandos, eles, tá? Encontraram a menina chorando pelos corredores. Então, encontraram na... Lembra da terminação verbal? Encontrar termina com R. Então, o pronome aí, o oblíquo, ele se junta à letrinha N, né? Então, fica na, tá? Encontraram-na chorando pelos corredores. Letra D.
Põe os livros sobre a mesa. Olha aí. Como é que vai ficar essa? Põe-nos, por quê? Qual é a terminação do verbo? Por, também é um R, tá? Por, então vai ficar põe-nos sobre a mesa, ok? Letra E. Quero encontrar os amigos para relembrarmos os velhos tempos de faculdade. Então, encontrar também termina com R e você vai colocar quero encontrá-los para relembrarmos os velhos tempos de faculdade, ok? Quero encontrar os amigos para relembrarmos os velhos tempos de faculdade. Então, eu quero encontrá-los para relembrarmos os velhos tempos de faculdade, tá? Vamos seguindo. Aí você para, reescreve, volta lá, tá bom? Muito bem. Aqui eu trouxe para vocês a capa de um filme, né? Que tem um título e nesse título aparecem alguns pronomes. E o exercício a ser feito é para você reconhecer esses pronomes e classificá-los. Então, olha só. Fácil, né, gente? Se eu fosse você. Quais são, então, os pronomes que você encontra aí? Nada de difícil, né? Eu, pronome reto, primeira pessoa do singular. Tem outro? Tem, né? Não esqueceu não, né? Qual é? O você. Muito bem. É um pronome que a gente utiliza para tratar o outro. Então, é um pronome de tratamento, tá? A gente utiliza o você para as pessoas com as quais a gente tem intimidade, né? Já convive, ok? Muito bem. As pessoas do nosso dia a dia. Essa capa aqui é a capa de um livro, né? Você é importante para mim e também apresenta aí no seu título um pronome. Que pronome é esse? Aliás, um não, né? Tem mais de um. Quais os pronomes tem aí? Ah, muito bem. Quem viu logo, né, reparou o mim, olha ele aí. Pronome oblíquo, né? Se refere então à primeira pessoa do singular. Tem outro aí? Tem. O que a gente acabou de falar, né? O pronome de tratamento você, tá? Então não esqueça, você é um pronome de tratamento, ok? Vamos lá. Agora nós temos as tirinhas, né? Importante também a gente reconhecer. Então olha que legal, né? A gente verifica em tudo que tem escrita, né, gente? Em todo tipo textual, né? Seja a tirinha, seja a capa de livro, seja a capa de filme, né? Seja o título, uma manchete de jornal, seja a letra de música, né? Em todo lugar você vai encontrar as classes gramaticais. Então é importante, se você, né, lembrar, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você vê, você enquanto estudante, está tendo esse olhar também de classificação, de separação, de análise. Porque, querendo ou não, você está estudando em todo o tempo, né? Em todo o tempo você está recebendo informações e você pode, a partir daquelas informações, estar ali classificando, tá bom? Então, isso é um exercício legal também. Então, ele começa falando aí, né, o Calvin e o tigre. Eu sou um homem simples, Haroldo. Aí o Haroldo se espanta e pergunta para ele, você? Mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor. Aí ele continua falando, eu sou um homem simples, de gosto refinado, requintado, né? Então, olha só, você tem aí alguns pronomes nessas tirinhas, né? Nesses 3 quadrinhos aí, melhor dizendo. É uma tirinha composta por 3 quadrinhos. Quais são os pronomes, então, que você encontra? O eu, pronome reto, primeira pessoa do singular, e o você. Então, reparou? Ele tanto aparece na capa do livro, na capa do filme, como aqui na tirinha. E isso demonstra também que existe o quê? Um diálogo, né? Existe o eu, existe o você, existe aí um discurso, uma conversação, tá? Então perceba
toda essa construção textual aí nos textos. Na próxima tirinha, a pergunta é: a gente, repara que a gente está separado, né? E está da forma correta, porque se refere à pessoa. Então, esse a, gente, ele pode ser substituído por qual pronome? Então, vamos ler primeiro ali, né? Ele está dizendo assim: Haroldo, o que você acha que acontece quando a gente morre? Aí o Haroldo se espanta, né? Dá um tempo, pensa, depois ele responde: acho que a gente, olha a gente de novo aí, vai dançar em uma boate cheia de garotas. Aí o outro responde: então você acredita em paraíso? E o outro fala: chame do que você quiser. Bom, o que interessa aí pra gente então é identificar a substituição da expressão a gente por qual pronome reto? Quem será que acertou? O nós, né? Muito bem. Primeira pessoa do plural, tá? Isso aí. Outra tirinha. Quando todos duvidaram, aí ó, essa tirinha é do Armandinho. Se você buscar lá no Google, tem muita tirinha do Armandinho interessante, com histórias bem legais. Então tem aí. Quando todos duvidaram, ele repartiu os pães e os peixes entre a multidão, e houve o suficiente para todo mundo. Então houve aí o que? Uma multiplicação, né? Legal. Qual é então o pronome que a gente encontra aí? Ele, pronome reto, que pertence à terceira pessoa do singular, tá? Logo embaixo, nós temos a letra aí, um trechinho, né? Uma estrofe aí de uma música de Vitor e Léo, que diz assim: não vou me perder na ilusão de abrir em vão meu coração. Aí também tem pronome. E quais são os pronomes que você identifica aí? Ou pronome que você identifica? Vamos lá? O me, muito bem. O me, não vou me perder, né? Esse me é um pronome oblíquo, identificando aí então a primeira pessoa. Ele não vai se perder, né? Essa pessoa que diz não vou me perder, tá? Primeira pessoa do singular, ok? E para finalizar, eu trouxe uma frase, né? Uma reflexão, que também, para provar para você que você encontra em vários tipos textuais. A escrita, ela é composta pelas classes gramaticais, pelas funções, né? Então é importante a gente ter acesso a vários tipos de leitura, tá? Então diz aí: eu não preciso te olhar para te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo. Olha que lindo, né? Romântico, bem romântico. Então, quais são os pronomes que você encontra aí nesse trecho? Eu não preciso te olhar para te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo. Tem alguns pronomes aí, não tem? Então vamos lá. Eu, né? Muito bem, quem falou aí. Pronome pessoal do caso reto, né? O te, muito bem, pronome oblíquo, segunda pessoa do singular. E tem ainda o você. Eu não coloquei, mas eu já vi ali, ó. Na última frase. Você está em tudo. Então, se você também olhou o você aí, você está certíssimo, tá? Pronome de tratamento. Ok? Tem o meu, né, que é pronome possessivo, mas eu ainda não falei com vocês sobre o pronome possessivo, então não vou cobrar ele aqui agora, tá? Agora a gente está trabalhando os pronomes pessoais, ok? Então deixa eu voltar aqui para vocês, pra gente poder finalizar, né? Então é isso, gente. Nós fizemos aí alguns exercícios, né? Pratiquem, tá? Refaçam, copiem, ok? Treinem bastante, tá? Pra não ter nenhuma dúvida aí quando chegar aí a época de prova, tá legal? Então fica com Deus, bons estudos e até a próxima videoaula, tá? Tchau, tchau!